Sejam todos bem-vindos ao OTIXcast, o podcast ao vivo da rede OTIX Rio, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Olá, seja bem-vindo ao OTIXcast, o podcast feito especialmente para você. Aqui você ouvirá diversas informações acerca do SUS e da atenção primária à saúde. Eu sou Fabiane Muniz e juntamente comigo está Petrúcio Medeiros. Oi, Fabi, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí de casa. E hoje estamos com o professor e pesquisador José Cerbino Neto. Ele que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez residência médica em infectologia no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e mestrado em doenças infecciosas e parasitárias pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem doutorado em epidemiologia pela Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz e pós-doutorado em Harvard. Então, Fabi, você já viu o nível aqui da entrevista hoje, que a gente vai conversar sobre um projeto maravilhoso, que fez parte aí dos 15 anos da OTIX, tá ali no nosso top 3 dos projetos importantes que a OTIX, não desmerecendo nenhum outro, mas nos projetos que a OTIX participou e executou aí, com certeza. Exatamente, Petrúcio. Hoje vamos falar sobre o papel da OTIX Rio nas pesquisas Paquetá Vacinada e Boost Covid. E para isso recebemos o pesquisador José Cerbino Neto. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês, aí, celebrando esse aniversário aí do OTIX. Cerbino, conta pra gente como surgiu os projetos de pesquisa Paquetá Vacinada e Boost Covid. Então, vamos falar primeiro sobre o Paquetá Vacinada. Eu acho que tem muito a ver com o contexto que a gente estava vivendo naquele momento, né? Eu tinha, assim, só para dar uma contextualização de qual era a minha atuação também, né? Como é que a gente propôs esse projeto. Eu tinha recém voltado do pós-doutorado, quando iniciou a pandemia, eu estava fora do país ainda, né, durante meu pós-doutorado, e quando eu retornei, assim que o Daniel Sorante estava assumindo a Secretaria Municipal de Saúde, e ele, juntamente com o prefeito Eduardo Paz, montaram o comitê de especialistas para a resposta à pandemia. A gente estava vivendo naquele momento mais difícil, né, ainda sem as vacinas, né, com uma grande letalidade, vivendo com uma série de restrições de circulação, os lockdowns ainda, as crianças fora da escola, as pessoas em casa. Então, a gente estava naquele momento mais crítico ainda da pandemia. E a gente então montou esse comitê de especialistas. Eu fui convidado por eles para participar desse comitê e a gente discutia semanalmente todas as ações, principalmente as que a gente chamava de medidas de controle não farmacológicas, né? Isso vai abrir o ônibus, não vai abrir o ônibus, vai ter carnaval, vai liberar a escola, não vai. Eram todas decisões muito difíceis. Naquele momento, a gente também tinha uma gestão muito descentralizada, né? Se a gente for lembrar também, o governo federal, naquele momento, um pouco se eximiu dessas decisões. As decisões ficaram muito por conta dos municípios, dos estados e dos municípios. Então, isso jogava muita responsabilidade também sobre a gestão municipal para decidir sobre questões que a gente tinha muito pouca evidência científica ainda sobre como proceder ou não. E com a introdução com a chegada da vacina, começaram uma série de questionamentos, né, em que momento a gente poderia então afrouxar essas medidas, né, o que poderia ser feito, o que não poderia, qual seria o impacto daquela vacinação para a gente controlar e poder então assumir outras atividades com menor risco. E a gente começou a ver pelo mundo algumas iniciativas de tentativa de antecipar a vacinação, fazer uma vacinação em massa em alguns locais, justamente para avaliar esse impacto da vacinação nessas áreas. E aí a sugestão de Paquetá partiu do Daniel Sorante, secretário, falou, olha, a gente tem uma ilha, né, que do ponto de vista de geração de dados científicos é muito interessante, porque é uma população insular, né, que tem uma menor comunicação, você tem um vazamento menor de outras áreas para aquelas pessoas que estão ali dentro. Então, a ideia foi a gente vacinar toda aquela comunidade, antecipar. A gente estava iniciando a vacinação. Naquele momento, a gente começou pelos grupos de maior risco e evoluindo pelo grupo etário, né? Então, primeiro eram os profissionais de saúde, depois começou com pessoas acima de 95 anos. Então, ainda estava naquele comecinho, né? E isso foi caminhando muito lentamente. E a ideia foi, vamos então
vacinar toda a população que é possível nessa ilha, né, que a gente tinha vacina naquele momento autorizada a partir dos 18 anos, e aí a gente avalia qual vai ser o impacto da transmissão do vírus naquele local, e vai tentar já definir para quando essa vacinação chegar no resto da cidade, a gente já ter um planejamento de como é que vai se dar essa reabertura. Então, se a gente vacinar a ilha toda, a gente consegue reabrir as coisas, consegue fazer o comércio abrir de novo, voltar as crianças para a escola, sem que isso gere um retorno da circulação do vírus, né? Tinha uma grande questão que a gente queria responder naquele momento também, que é o que a gente chama de proteção indireta. Não sei se eu estou avançando muito já no tema, vocês qualquer Pode coisa... continuar. Pode continuar, tá ótimo. Que às vezes as pessoas conhecem como proteção de rebanho, Sim. que é, na verdade, uma proteção que a vacina confere para pessoas não vacinadas. Então, a gente tem um vírus que circula de pessoa a pessoa. Quando você começa a vacinar, proteger pessoas dentro daquela comunidade, o vírus começa a ter mais dificuldade de circular, porque você está vacinado, então não consigo transmitir para você. Então, se eu estou infectado, isso vai morrer aqui. Essa não vai seguir a cadeia de transmissão. Então, mesmo que você vai encontrar com uma outra pessoa que não esteja vacinada, como você está vacinado, você não leva a infecção para ela. Então, vacinar uma comunidade, você acaba protegendo também as pessoas que não estão vacinadas. E naquele momento a gente não podia vacinar crianças, não podia vacinar adolescentes, não podia vacinar pessoas que tinham contraindicação à vacina. Então, a gente queria também medir esse efeito indireto, né? Assim, à medida que a gente fosse avançando com a vacinação, como é que a gente conseguiria, então, proteger as outras pessoas também, que eventualmente poderiam não estar vacinadas ainda. Então, esses eram os grandes objetivos, né? Então, Cerbino, então você acha não, pelo que a gente já conversou, a gente meio que já tem certeza que a questão da localização do território de Paquetá, isso foi uma das principais motivações para a pesquisa acontecer naquele local. Foi, Paquetá reuniu algumas características que tornaram ela atraente para o estudo. Primeiro, o fato de ser uma ilha, né? A gente tem uma menor circulação, como a gente queria medir, era como se fosse um modelo quase experimental, que a gente chama, que ela está meio isolada do resto da cidade, então a gente poderia antecipar a vacinação ali e ter menos circulação de pessoas de fora, não vacinadas. E se você estivesse num outro bairro qualquer, essa circulação é muito mais difícil de você mensurar, né? Ali era mais fácil de medir. Segundo, ela tinha cobertura 100% de atenção primária. Isso também ajudava porque todo o acompanhamento, depois do segmento dos casos e tal, dependia muito da atuação da saúde da família. Sim. Então a gente precisaria de um local que tivesse cobertura total da atenção primária. Paquetá também tinha. Então ela era, apesar de ser uma ilha, né, de ter a questão da logística de transporte, ela é muito próxima do centro. Então, ela reuniu algumas questões, né, algumas características que... o tamanho dela também, né? Ela, uma população não é muito grande. Ela tinha, na época, 3.500 pessoas, mais ou menos, que a gente também não tinha uma disponibilidade grande de vacinas, né? A gente não tinha vacina. Se a gente estivesse falando num lugar de 30 mil pessoas, a gente não ia ter vacina para todo mundo. Então, ela reuniu algumas características que fez com que ela fosse escolhida. E quais principais desafios você percebeu em realizar a pesquisa durante um período de pandemia? Olha, foram muitos desafios, assim, a gente pode enumerar aqui, discorrer sobre eles aqui durante um bom tempo. Primeiro tinha a questão da própria restrição de circulação, isso dificultava a atuação da equipe de saúde, da equipe do estudo, das pessoas, então a gente tinha que ter cuidado também para qualquer atividade que a gente fosse promover na ilha, que chamasse pessoas, porque isso poderia, o próprio estudo poderia funcionar como causar aglomeração de pessoas. Causar aglomeração, estimular a transmissão do vírus. Então, isso tudo fez com que a gente tivesse que fazer uma série de adaptações para o estudo. A gente tinha uma restrição, por exemplo, logística, tinha uma diminuição do número de barcas para Paquetá naquele momento por conta da Covid também, como as pessoas circulavam menos, né? A concessionária também diminuiu o número de barcas, isso também dificultava o transporte de amostra biológica, de vacina, de tudo que a gente precisava fazer, tinha essa questão. Tinha o problema da hesitação vacinal, que a gente chama, né? Que as pessoas não confiarem na vacina, isso ficou muito mais evidente durante a pandemia, a gente teve que lutar com isso também, né? Pessoas que eram contra a vacinação, porque a vacina fazia mal, que a pessoa ia morrer se tomasse a vacina. Então, a gente tinha que também vencer essa resistência, né? Aquela coisa da mensagem, das pessoas se sentirem como cobaias.
A gente teve também essa questão na ilha. As pessoas, pô, a gente vai ser cobaia aqui, é um experimento, né? Então, por que a gente? por que nós, né? Por que estamos fazendo isso aqui com a gente? Enfim, então tinha essa questão também de comunicação que precisava ser adequada. E teve um desafio que eu vou talvez ressaltar aqui, que eu acho que, como a gente está tratando da atuação do OTICS, que assim, a OTICS foi fundamental nisso. Sem a participação do OTICS, a gente não teria conseguido fazer, que foi o censo da ilha. Né? A gente, o Luiz Felipe, com toda a bagagem dele de estatístico de campo, né? Como ele diz, a gente, na verdade, promoveu um novo censo na cidade a partir do cadastro das famílias, né? Que a gente tinha da saúde da família, em parceria com o próprio IBGE, a gente realizou o novo censo da ilha. Isso permitiu que a gente tivesse um cadastro de todos os domicílios, o número de pessoas, porque todo o cálculo depois de incidência, prevalência, é tudo em cima dos denominadores que são populacionais. Sim. Então, se a gente não tivesse um número correto de número de pessoas por faixa etária, por domicílio, a gente não conseguiria fazer um estudo desse tipo de base populacional. E foi um grande desafio, né? A equipe do OTICS rodando a ilha toda de bicicleta. Pois é. Fazendo... Como eu te disse aqui antes da gravação, eu estava lá. Fui testemunha ocular. E a gente conseguiu, né, assim, documentar bem isso. Eu acho que é uma coisa que deve ser... Eu tive a oportunidade de apresentar isso, inclusive fora do país, esse projeto, essa estratégia. E realmente foi uma grande vitória, eu acho, de ter conseguido isso. Nossa, eu ia perguntar aqui para você justamente a importância, né, do papel da OTICS na realização, na execução dessa pesquisa, né? Porém, eu tenho uma pergunta até pessoal que eu conversei com o Fabi quando a gente estava montando o roteiro e tudo, mas como era para vocês a receptividade das pessoas lá em Paquetá? A gente vinha de um período extremamente difícil, de lockdown, era muito, enfim... Era muito sinistra a situação, né? Era tudo vazio e do nada chega uma equipe de pesquisador com todas essas referências de vacinação, era tudo muito novo. Talvez para você, José Serbino, como pessoa, tirando pesquisador, como era observar essa receptividade? Como era a aceitação das pessoas? Olha, foi uma experiência incrível, cara, porque ao mesmo tempo que a gente tinha essa resistência que eu falei de alguns grupos, né? Algumas pessoas que achavam que a vacina... A gente tinha, de uma maneira geral, a vacina era vista como uma tábua de salvação, né? A gente estava vivendo uma situação de pandemia que ninguém nunca tinha presenciado, um tipo de epidemia nesse nível, nessa escala. Todo mundo tinha perdido algum conhecido, algum familiar. As pessoas estavam com medo, realmente, né, do que poderia vir. E a vacina chegou como uma salvação, né? E não sei se vocês lembram, se a gente fizer um esforço da memória, a gente tinha briga para tomar a vacina, tinha gente furando fila, tinha gente vendendo vacina escondida no estacionamento, a vacina valia ouro. Falsificada, quando a vacina chegou, ela veio com escolta. A gente tinha que guardar a vacina no local porque tinha medo que a vacina fosse roubada. Então a gente estava trazendo para a ilha também uma coisa do tipo, olha, vocês são os... De uma maneira geral, a maioria da população via aquilo como eles são privilegiados, eles iam ser vacinados antes de todo mundo, né? Todo mundo estava querendo a vacina e quem morava em Paquetá ia ter a possibilidade de se vacinar primeiro. Então, a receptividade foi muito boa na média, assim, né? A gente foi muito bem recebido o tempo todo em Paquetá, sem contar que tem todo um outro clima, né? Paquetá parece um século XIX, parece que a cidade parou, não tem carro, a gente fazia tudo andando, as pessoas todas se conhecem. A gente trouxe para a coordenação do estudo pessoas que eram moradores da ilha, então a gente abriu uma seleção e os coordenadores do estudo eram profissionais de saúde que moravam na ilha, então eles conheciam todas as pessoas, eram pessoas da vizinhança, né? E isso abriu muitas portas para a gente também. A gente fez uma conversa com a associação de moradores, chama Morena, porque, para quem não sabe, tem o livro da Moreninha, né, a história da Moreninha, que se passa em Paquetá, que é um livro clássico do romantismo brasileiro. E, então, a associação de moradores de Paquetá se chama Morena. E a gente, na época, fez lives na Morena, eu fiz várias lives
A gente respondia as perguntas dos moradores. Tinha um WhatsApp da Morena, que eles mandavam todas as perguntas sobre o projeto. A gente ia para a internet lá, para o canal do YouTube da Morena e respondia todas as perguntas do estudo. Então, teve uma interação muito próxima com essa associação de moradores, com as pessoas da ilha e tudo. No dia mesmo da vacinação, a gente passou lá algum tempo antes fazendo todo o planejamento, a sensibilização das pessoas, explicando o que ia ser feito, naquele ritmo que o nosso secretário imprime, né? Você sabe como é, mas teve que fazer, foi tudo muito rápido, mas a gente ficou, se mudou para Paquetá para conseguir fazer aquilo lá. E no dia da vacinação, a ilha inteira me chamava, o pesquisador. Quer dizer, eles já conheciam a equipe do estudo, né? Então, assim, você era viraram moradores, habitantes de Paquetá. A gente se sentia em casa ali. Foi uma situação totalmente diferente de outros estudos que a gente Inclusive, se você voltar lá, certamente as pessoas vão lembrar de você. E a gente passando de bicicleta e tal. Falou, pesquisador de bicicleta. Deve ter sido uma experiência única. Foi uma experiência única. Eu acho que dificilmente a gente vai ter outra coisa igual. Você comentou que apresentou o projeto fora do país. Conta um pouco mais, como foi? Então, foi muito em função dessa questão do engajamento comunitário, né? Esse engajamento que a gente fez, isso foi um problema no mundo inteiro, essa questão. E a gente tem um curso de uma rede que é uma rede de Oxford, que faz pesquisa clínica durante epidemias. A gente forma pesquisadores para que eles possam fazer pesquisa clínica durante epidemias, né? Assim, a gente já vem fazendo pesquisa em epidemias há muitos anos, né? Então a gente traz esses exemplos de todas essas situações e eu tive a oportunidade de apresentar nesse curso, né, de Oxford a experiência com esse engajamento comunitário, como é que a gente fez para trazer a população nesse momento para perto, né? A gente vacinou mais de 95% da ilha, né? A gente vacinou praticamente a ilha inteira. A gente não teve uma resistência maior, a gente conseguiu uma adesão à segunda dose. A gente tem um problema hoje, por exemplo, a gente tem um estudo com a vacina de dengue em Guaratiba, que a gente tem mais ou menos 40% de retorno para a segunda dose. Em Paquetá a gente teve 100% de retorno. Então, assim, são dados que a gente normalmente tem dificuldade de alcançar, né? Isso acho que se deveu muito, lógico que tem o contexto da situação, né? Como eu falei da Covid, a vacina naquele momento era uma coisa muito desejada, mas eu acho que essa proximidade que a gente conseguiu, esse engajamento que a gente conseguiu com a comunidade, fez toda a diferença para o sucesso do projeto. Né? Então, todas essas situações de apresentação, de que você teve a oportunidade, o que você pode falar da importância, do diferencial que esse projeto, né, da Paquetá Vacinada causou na nossa saúde pública? O que ele pode influenciar em decisões a partir dele? Olha, a gente conseguiu antecipar a vacinação para a população toda da cidade, e a gente teve, inclusive, a facilidade. Eu acho que foi uma coisa boa, né, no fim, que alguns dias antes da vacinação, se não me engano, 48 horas da gente fazer a primeira ação de vacinação na ilha, a vacina da Pfizer foi aprovada para os adolescentes. Que até aquele momento a gente tinha desenhado o projeto todo para vacinar as pessoas acima de 18 anos. E 48 horas antes da gente entrar, mais ou menos, para a gente iniciar a vacinação dos adultos, a vacina da Pfizer foi aprovada para 12 a 18 anos. E aí a gente correu para alterar o projeto, para incluir essas crianças também. Conseguimos aprovação no comitê de ética, tudo a jato para conseguir fazer essa vacinação. A gente acabou expandindo para 12 anos. Isso foi muito bom porque a gente pôde proporcionar para a ilha, né, essa vacinação mais completa da população. Por outro lado, a gente perdeu um pouco essa questão da resposta indireta, porque a gente ficou com muito pouca gente não vacinada na ilha. E a gente queria medir justamente o impacto nos não vacinados, né? Então a gente teve pouca resposta nesse sentido. Mas a gente teve respostas com relação à segurança da vacina, a vacina se mostrou segura. O sistema de vigilância que a gente implantou na ilha detectou a primeira variante do Rio, na época a variante Delta, que tinha sido
foi introduzida, a primeira identificação da variante Delta no município do Rio foi em Paquetá, porque a gente tinha o estudo acontecendo ali e o sistema de vigilância estava muito mais sensível para todos os casos que aconteciam na ilha. A gente detectou surtos em funcionários da Conlub. Então, assim, ela trouxe muito de experiência para a organização da vacinação. A gente teve informações no censo de Paquetá, que eram grandes dúvidas que a gente tinha, mas e a gente inclusive publicou isso, né? Foi publicado em revistas indexadas, internacionais e tudo. A gente verificou que as crianças que tinham ficado com aulas online tinham uma soroprevalência mais baixa de Covid. Porque como é que foi feito o estudo? A gente primeiro testou todo mundo, colheu sangue de todo mundo que ia ser vacinado para ver quem tinha sido infectado já por Covid ou não. E depois a gente vacinou. Porque a gente sabe que o fato de você ter tido Covid antes influenciava na efetividade da vacina. A vacina, você já faz anticorpos mais altos, fica mais protegido se você já tinha tido Covid e toma a vacina depois disso. Então a gente precisava diferenciar isso na hora de medir os impactos. E aí quando a gente fez isso, junto com o questionário que a gente aplicou no censo, que o TICS nos ajudou a fazer, a gente verificou que as crianças que tinham ficado direto com a aula online tinham uma soroprevalência mais baixa. Então, o que era uma grande dúvida na época, a gente tinha essa questão da escola, a gente ali documentou que ter tirado as crianças da escola as protegeram. Então, a gente teve menos crianças infectadas entre as que ficaram em casa do que as que ficaram na escola. Então, isso foi um dado assim, científico mesmo, né? Evidência científica que a gente gerou a partir do estudo. E a partir do Paquetá Vacinada também surgiram outras pesquisas como o Boost Covid, né? Então, foi muito pouco dentro da mesma lógica. Assim, a gente tinha que dar respostas de saúde pública, a gente precisava resolver algumas questões numa situação onde a gente não tinha todas as informações ainda disponíveis. Numa situação fora de epidemia, fora de uma pandemia, você ia levar mais tempo para tomar essas decisões, né? Você acumularia mais evidências sobre aquelas questões para então tomar essas decisões. Naquele momento a gente não tinha esse tempo, então a gente precisou associar as medidas de saúde pública com a geração de evidência. Então o que a gente tinha naquele momento? A gente tinha 4 vacinas em uso, que a gente tinha a vacina da AstraZeneca, a vacina Coronavac, né, a vacina da Sinovac Butantan, a vacina da Janssen e a vacina da Pfizer. Então a gente tinha 4 vacinas aprovadas de 3 plataformas diferentes. A vacina Coronavac é uma vacina inativada, a vacina da Pfizer é uma vacina de mRNA e a da Janssen da Astra é uma vacina de vetor viral. Então eram 3 tipos diferentes de vacina, com eficácias diferentes, com estudos demonstrando resultados um pouco diferentes para cada uma delas, que a gente não tinha avaliado a utilização delas sequencial, né? E que a gente chama de esquemas heterólogos. Então você tem esquemas homólogos, que são tomar as 2 doses de Coronavac, as 2 doses de AstraZeneca, as 2 doses de Pfizer, as 2 doses de... E você tem esquemas onde você mistura essas vacinas. Você toma a primeira dose com uma, a segunda dose com outra. Naquele momento de pouca informação, né, e com uma questão de distribuição e disponibilidade de vacina muito fora do nosso controle, né, e do próprio Ministério, do mundo, né, as pessoas não conseguiam, não tinha como escolher. Não, a gente precisa agora só me entrega a Pfizer aqui, ou só me entrega a Coronavac. Era a vacina que tinha. Então a gente tinha que avaliar quais os reforços seriam mais eficazes. No caso, a gente estava medindo imunogenicidade desse. Então a gente tinha, para vocês terem uma ideia, a gente montou um estudo com 9 braços, que eram 9 combinações possíveis, né? Então, pessoas que tinham feito AstraZeneca e aí poderiam fazer o reforço com Coronavac, com a própria AstraZeneca ou com a vacina da Pfizer. As pessoas que tinham feito Coronavac, elas podiam fazer o reforço com a Pfizer, com a Astra ou com a Janssen. Pessoas que tinham feito Pfizer podiam fazer o reforço com a própria Pfizer, com a Astra ou com a Janssen, porque a Coronavac não era recomendada para o reforço. Então a gente tinha aí 9 esquemas diferentes, a gente não tinha nenhuma evidência de qual era o melhor, de qual deles funcionava melhor, né? Então
o que a gente fez é um ensaio pragmático, que a gente chama, um ensaio clínico pragmático, que é você utilizar a própria estrutura de atendimento com algumas diferenças para você conseguir responder as perguntas científicas que você tem ali. Então, a estratégia normal seria: você chegou lá para se vacinar naquele momento que a gente estava da epidemia, você teria tomado 2 doses de qualquer uma delas, ou de Pfizer, ou Coronavac, ou Astra, e você ia tomar que tivesse disponível no posto naquele dia, né? As pessoas não podiam escolher, a gente não pôde dar essa opção de escolha, porque senão você não conseguia gerenciar, né? As vacinas que estavam disponíveis eram as que você tinha recebido. Então a gente conseguiu, naquele momento, para o estudo, ter todas as vacinas disponíveis, e ao invés de você receber a que tivesse no dia, a gente randomizava você, que é um procedimento que a gente utiliza em ensaio clínico. Então a gente fazia uma randomização e você era definido para você qual a vacina que você receberia. Você naquele momento não sabia qual era a vacina que você tomava. Para quê? Para a gente também poder medir os eventos adversos em você sem que você esteja influenciada. Né? Tipo, eu sei que a vacina da Astra dá muito mais, a Coronavac dá menos. Então você toma a Coronavac e você, não estou tendo nada, tomei já Coronavac. Vai no efeito placebo já da vai coisa. naquele efeito. Então você não sabia naquele momento que você tinha tomado. E aí a gente conseguia medir qual delas dava mais eventos adversos logo depois da aplicação. E a gente colhia o sangue para ver a resposta imunológica, para ver qual era o seu anticorpo depois das 2 doses, né, antes de você fazer o boost, e depois daquele boost, para como é que foi a curva que você fez. A gente seguiu as pessoas durante 1 ano fazendo essas coletas de sangue para ver como é que foi a resposta para cada um desses esquemas. Então, foi mais ou menos... A gente, inclusive, incluiu pessoas de Paquetá no estudo. O Paquetá era uma das unidades do estudo, porque a gente já tinha as pessoas em segmento lá, né, desde o início, que tinham feito a vacina da Astra, e elas também foram randomizadas para receber um reforço ou com Pfizer, ou com a própria Astra, ou com Janssen, enfim, que tivesse o que fosse definido para elas no estudo, né? Pensando na equipe, profissionais de saúde, pesquisadores, quais foram os aprendizados que essa experiência proporcionou? Olha, a gente tem hoje uma condição de desenvolver pesquisa na rede municipal que a gente não tinha anteriormente, né? Primeiro, a gente preparou as pessoas que tinham vivência em pesquisa, que é um ambiente normalmente muito mais controlado, onde você trabalha com grupos pequenos de voluntários que estão lá para fazer a pesquisa, com as informações coletadas de uma maneira muito mais sistemática, né? Um controle muito maior, uma definição muito maior, uma seleção muito maior de quem pode participar e quem não pode, em ambientes muito mais controlados. Essas pessoas que estão acostumadas a fazer pesquisa ali tiveram que fazer pesquisa na unidade de saúde, né? Porque tanto o Paquetá foi no território, a gente vacinava as pessoas E o Boost, a gente também utilizou unidades da própria prefeitura para fazer essa inclusão. E quando a gente esgotou o cadastro que a gente tinha de voluntários que tinham se cadastrado para entrar no Boost, a gente começou a fazer uma busca ativa para entrada no estudo. Então a gente vacinou, a gente incluiu pessoas no estudo, no metrô, no Maracanã, na Quinta da Boa Vista, em universidades. Então a gente levou a pesquisa também para a rua, né? Isso preparou as pessoas da pesquisa a lidar com essas situações de assistência, né? Um ambiente muito menos controlado. E também preparou as pessoas da unidade, né? As pessoas da rede de assistência, a atuar também em pesquisa, né? Porque a pesquisa tem alguns procedimentos que precisam ser seguidos, que são diferentes do que as pessoas estão habituadas no dia a dia ali da assistência. E eu acho que isso foi muito enriquecedor para os dois grupos, né? E hoje a gente tem uma condição de desenvolver pesquisas na Secretaria do Rio, que a gente tem, em poucos lugares a gente tem essa experiência já e essa cultura de... Não é mais novidade para ninguém no município do Rio a gente está fazendo uma pesquisa dentro da unidade. Bacana, muito bom. Serbino, e projetos futuros? Tem alguma pesquisa em andamento? Então, a gente tem uma pesquisa grande em andamento no momento, né, que é a pesquisa da vacina da dengue, né, da Qdenga. A gente teve a vacina aprovada pela Anvisa
para a faixa etária de 4 a 60 anos, e a vacina foi incorporada pelo Programa Nacional de Imunização para a faixa etária dos 10 aos 16. O que a gente propôs, né, para a realização do estudo era a vacinação dos adultos. Né? Por quê? A dengue no Rio de Janeiro, principalmente, ela é uma doença do adulto jovem. Ele já está fora dessa faixa etária dos 10 aos 16. Né? Os dados que a gente tem hoje para o adulto são dados de imunogenicidade, não são dados de eficácia como os que a gente tem para o adolescente, né? Que foi um dos motivos que fez com que a OMS recomendasse que a vacina fosse aplicada preferencialmente nos adolescentes. Mas para a gente aqui era interessante, primeiro, aplicar na população que a gente concentra o maior número de casos ainda aqui, né? Que são os adultos jovens. A gente tem hoje informações da vacina para 2, 3 anos de segmento. Então a gente pode estar vacinando uma criança hoje com 10 anos, quando ela chegar com 20 anos, a vacina que ela tomou agora pode já não estar protegendo mais. Então a gente precisa também entender como é o funcionamento dessa população adulta. E a gente não tinha dado de eficácia para isso. Então a gente selecionou uma área de Guaratiba, que é uma área que também tem 100% de cobertura da atenção primária, que facilita para a gente fazer o estudo. E está dentro da área da 5.2, que é a área de maior incidência de dengue no município. É a área que nos últimos 10 anos, né, tem a maior média de casos de dengue. Então, era uma área quente, né, com muita transmissão. E aí a gente sempre acaba associando, né, a questão da medida de saúde pública, quer dizer, proteger uma população muito vulnerável, né, que não teria acesso à vacina em clínicas privadas, porque nas clínicas privadas a vacina está sendo vendida para qualquer um dos 4 aos 60 anos. Então, as pessoas com maior poder aquisitivo poderiam comprar a vacina, os adultos podem comprar e se vacinar. Mas naquela região, naquela área, a maioria das pessoas não iam ter acesso à vacina. Então, a gente consegue expandir o acesso da imunização, vacinar uma área de muito risco para dengue e fazer o segmento para ver qual vai ser a efetividade, né, o quanto ela vai prevenir de casos nessa população. A gente fez um inquérito também inicial, a gente está terminando a avaliação das amostras, né, para a gente ter uma inovação, inclusive, aí. A gente, normalmente, o que se tem é saber se a pessoa teve dengue ou não, anteriormente, se ela tem um anticorpo ou não. A gente, com os novos testes que estão agora disponíveis, a gente está realizando na Fiocruz, eu sou pesquisador da Fiocruz, né? A gente consegue discriminar se aquele anticorpo foi para o dengue 1, 2, 3 ou 4, que são os 4 sorotipos. Então, a gente vai conseguir saber a circulação naquela área desses diferentes sorotipos, o que é uma informação super importante também para avaliar a vacinação. E agora, então, a gente vacinou essas pessoas lá, a gente vacinou mais ou menos 6 mil pessoas. É um estudo muito grande comparado com os estudos que a gente faz, né, menores de aprovação da vacina mesmo. E a gente vai seguir essas pessoas por 2 anos, porque a gente precisa acumular casos de dengue nessa população para entender a efetividade. Então, agora a gente está nessa fase de vigilância desses casos. A gente esse estudo deve se encerrar em 2026. No primeiro semestre de 2026, a gente deve ter os resultados de efetividade da vacina de dengue na população do Rio de Janeiro. Porque a experiência prévia com dengue faz muita diferença na eficácia da vacina. Então, a vacina vai funcionar diferente de acordo com o local onde ela for aplicada, né? Um local que tenha muita experiência com dengue, ela vai funcionar melhor, vai ter uma efetividade mais alta. Então, a gente precisa entender no contexto do Rio, com os sorotipos que já passaram, a vacina também funciona diferente para dengue. Ela funciona melhor para dengue 2, funciona um pouco pior para dengue 1. Então, a gente também precisa entender com a bagagem imunológica da nossa população, com os sorotipos que estão circulando hoje, como é que vai se dar essa resposta. Então, no momento a gente está fazendo esse estudo, um estudo bem grande, e eu espero que ano que vem a gente tenha aí um resultado também bastante interessante sobre isso. É todo um processo, né, Fábio? É muito interessante. E para encerrar, qual mensagem você deixa para os pesquisadores e profissionais de saúde que estão acompanhando o podcast hoje? Olha, eu acho que, assim, da experiência que eu posso trazer dessa experiência, eu acho que a gente conseguir unir a pesquisa
com a assistência, eu acho que é o melhor dos mundos. A gente teve... Eu tive uma experiência com a Secretaria Municipal do Rio e aí, de novo, a UTICS foi fundamental para isso, porque quando a gente está numa unidade de pesquisa, a gente tem toda uma estrutura voltada para aquilo. No município, numa situação de assistência, você tem outras prioridades, né, que não podem dar o mesmo suporte para a pesquisa que você teria numa unidade voltada para a pesquisa. E foi aí que a UTICS permitiu isso, né, com toda a questão, tanto do manejo das informações, com a logística, tudo isso foi fundamental para que a gente executasse essas pesquisas. E a gente conseguiu, nessas pesquisas de campo, né, fornecer algum benefício para a população em termos de saúde, em todos esses projetos. Então, a gente ampliou o acesso à vacina de Covid, a gente ampliou o acesso à vacina de dengue, a gente gerou informação sobre as políticas de saúde para aquela área específica. Você traz um retorno imediato para aquelas pessoas, ao mesmo tempo que você gera dados científicos que vão também promover o avanço do conhecimento naquela área. Então, eu acho que para todo mundo que é pesquisador, que faz pesquisa clínica, principalmente no caso, né, você conseguir unir essas coisas, conseguir ver o resultado da tua pesquisa, resultado científico, um resultado prático, né, de melhoria da vida das pessoas, é uma experiência assim, impagável. Eu acho que todo mundo deveria passar por isso. Muito bom. Zerbino, muito obrigada pela sua participação. Eu também participei de Paquetá vacinada e foi uma experiência incrível para mim. Eu guardo aqui no coração. E espero que você volte para um próximo episódio. E agradecemos também quem está aí ouvindo. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, OTICS Rio _2021, e se inscreva também no nosso canal, OTICS Cast. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.